exemplo 3 do tópico permutação simples, né? Então, sejam os anagramas formados com as letras G, R, A, N, I, Z, O. Granizo, né? A palavra granizo. Quantos começam e terminam por vogal, tá? Então a gente já viu que anagrama é qualquer sequência obtida, né, permutando as letras de uma determinada palavra, né, permutando o conjunto de letras da palavra. Aqui ele não formou a palavra, mas deu o conjunto de letras. Então ele pergunta o seguinte: quantos anagramas, né, formados com essas letras começam e terminam por vogal? Então, o anagrama ele vai ter quantas letras? Eu tenho 3, 6, 7. Então, cada anagrama vai ter 7 letras, né? 7 letras, 3, 6, 7. Cada anagrama tem 7 letras. Só que ele quer os anagramas que começam e terminam por vogal, tá? Então, a primeira letra aqui, ó, tem que ser vogal. E a última letra também tem que ser vogal, tá? Então, a minha primeira decisão é escolher quantas possibilidades de escolha eu tenho aqui, ou seja, quantas vogais eu tenho para escolher e colocar na primeira posição. Então, quando eu olho as letras, quem são as vogais? A, I e O. Então, aqui eu posso colocar A, I ou O. São três possibilidades, né? 3 possibilidades para a primeira posição. Então, digamos que eu peguei, escolhi, decidi colocar a vogal A, tá? Então, coloquei a vogal A, já vou eliminar a vogal A. A última vogal, a última posição aqui, a última letra também tem que ser vogal. Então, minha segunda decisão é escolher a vogal que vai estar na última posição. Então, eu tenho quantas possibilidades agora? I e O, né? Porque eu já escolhi a vogal A. Então, aqui eu tenho duas possibilidades, I e O. Digamos que eu escolhi a vogal I, tá? Então, já elimino a vogal I. E aí, agora, o que é que a gente tem? A gente tem aqui, ó, 5 elementos, né? 5 elementos, 5 letras, que eu vou ter que distribuir esses 5 letras, né? Esses 5 espaços aqui, utilizando as 5 letras restantes, ó, G, R, N, Z e O. Ou seja, eu vou embaralhar essas letras do meio, ali, eu vou permutar as 5 letras entre si, ó. Então aqui eu teria o que, ó, a permutação simples, né? Aqui no meio das 5 letras restantes, ó, G, R, N, Z e O. Então, P5, permutação simples, tá? Permutação simples das 5 letras entre si. Então, P5 a gente sabe que é 5 fatorial. Então, qual vai ser a resposta? Pelo princípio multiplicativo vai ser 3 vezes P5 vezes 2. Então, isso vai ficar assim, ó, 3 vezes. A permutação simples de 5 elementos, ó, P5, permutação de n elementos, é n fatorial. Isso a gente já viu que é 5, 4, 3, 2, 1, que vai dar 120. Então vai ficar P5 é 120 vezes 2. Resposta: 3 vezes 2, 6 vezes 120, 720. Então, são 720 anagramas que começam e terminam por vogal. Esse 5 fatorial aqui, né, a gente já viu que é o 5, 4, 3, 2, 1, que vai dar 120. Tá? Então, ó, ele quer o total de anagramas que começam e terminam por vogal. A primeira decisão é escolher qual é a primeira vogal, são 3 possibilidades, A, I ou O. Escolhi a vogal A. A segunda decisão é escolher a última vogal, restam 2 possibilidades, já que o A já está na primeira posição. E depois a gente vai pegar as demais letras, ó, e colocar aqui, ó, vai ficar permutando essas letras entre si, a permutação das 5 letras restantes. Poderia usar o princípio também fundamental de contagem, tá? Então também seria assim, ó, se eu quisesse de outra forma, princípio fundamental de contagem. Mesma coisa, cada anagrama vai ter, né, 7 letras, né? Então seria aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. A primeira decisão da gente é escolher a primeira vogal, né, que vai ocupar a primeira posição. Então, são 3 possibilidades, A e O. Digamos que eu escolhi o A. A última letra é a nossa segunda decisão, né, que tem que ser vogal também. São 2 possibilidades, né? Pode ser o I ou O. Digamos que eu escolhi o I. Tá? E aí, ó, fixado o que a gente quer, né? Vamos escolher a letra que vai ocupar essa posição aqui, ó, do anagrama, tá? Ora, se eu já usei o A e o I, ó, usei o A e o I, para essa posição restam quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, né? Aqui, ó, 5 possibilidades, vamos lá. 5 possibilidades para essa posição aqui. Eu posso usar o G, o R, o N, o Z ou O. Então, digamos que eu use o Z aqui, né? Então, aqui, para essa posição, vão restar quantas possibilidades? Ó, já elimino o Z. Restam 4 possibilidades, né? G, R, N e O. 4 possibilidades, né? Digamos que eu use o O. Para a próxima posição, eu já vou eliminar o O. Restam o quê? 3 possibilidades de escolha, né? Eu vou usar o R. Para essa posição aqui, né, restam o quê? 2 possibilidades, né, que é o G ou N. Vou usar o N. E aqui, finalmente, uma possibilidade apenas, né? Então, pelo princípio multiplicativo, o princípio fundamental, o que é que a gente tem aqui? Ó? 3 vezes 5, 4, 3, 2, 1 é exatamente o P5, que é 120. Então, vai ficar 3 vezes 120 vezes 2. E isso vai dar 720. É isso aí, espero que você tenha entendido esse exemplo.